Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, diz que responsabilidade política de Jair Bolsonaro nos atos antidemocráticos é evidente. Governadores de oposição alegam férias e compromissos inadiáveis para não participar de evento pela democracia nesta segunda. Padre Júlio Lancelotti recebe apoio do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes e até de vereador que voltou atrás pela criação de CPI que mira atividades do religioso. E no meio ambiente, desmatamento cai pela metade na Amazônia, mas em contrapartida sobe 43% no Cerrado. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve responsabilidade política sobre os ataques de 8 de janeiro e garante que o sistema político está mais alerta para evitar acontecimentos violentos. Às vésperas de se completar um ano dos ataques de milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro às sedes dos três poderes em Brasília, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defende de forma veemente o vínculo do ex-presidente com o episódio. Mas a responsabilidade política é inequívoca. Eu acredito que até mesmo os militares não retiraram esses invasores, esses manifestantes, por conta de algum estímulo, né, que havia por parte da própria presidência da República. Durante a entrevista em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal em Brasília, o decano do Supremo, de 67 anos, mediu suas palavras para se referir à responsabilidade jurídica do líder da extrema-direita, um aspecto que ele destaca que ainda está em julgamento. Bolsonaro, inelegível por 8 anos, desde junho, é investigado no STF como possível instigador e autor intelectual dos ataques aos prédios públicos em uma tentativa de derrubar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-empossado. O ex-presidente, que no momento dos fatos estava nos Estados Unidos, negou qualquer responsabilidade. O que estava em jogo não era a dúvida que tivessem em relação à urna eletrônica, era a busca de um pretexto para um caso de um resultado desfavorável. Isso ficou muito evidente quando Bolsonaro, depois do segundo turno, impugna o resultado das eleições só em relação às eleições presidenciais e só onde ele tinha perdido. Em 8 de janeiro de 2023, uma semana após a posse de Lula, que derrotou Bolsonaro nas urnas por uma margem estreita, Mendes estava em Lisboa quando foi surpreendido pelas notícias sobre os tumultos que cresciam em Brasília. O ministro diz que os ataques, que muitos consideram o maior desafio à democracia brasileira desde a ditadura militar, se relacionam com a intimidação sofrida pela justiça durante as eleições. Gilmar Mendes ainda assegurou que agora o sistema político está mais alerta para evitar acontecimentos violentos como este. Hoje, o Supremo desempenha um papel-chave no julgamento dos responsáveis pelos ataques. Das 2.170 pessoas detidas pelos atos até agora, 30 foram condenadas por crimes como golpe de Estado, com penas de até 17 anos de prisão. Governadores de oposição ao governo Lula não devem comparecer ao ato pela democracia, que acontece na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. Governadores de oposição se negam a participar do ato democrático programado pelo governo Lula para o dia 8 de janeiro de 2024. Com o mote Democracia Inabalada, o ato deverá reunir 500 convidados no Congresso Nacional, um ano depois das manifestações anti-Lula que culminaram com a prisão de centenas de pessoas. O evento contará com a presença dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado, além de governadores e ministros. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, está de férias na Europa e só deve retornar ao Brasil
na noite do dia 8 de janeiro. Durante sua ausência, a agenda do Executivo é assumida pelo vice-governador Felício Ramute, do PSD. Acontece que Ramute viajará para um evento na China na madrugada do dia 8 de janeiro. Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, ainda não definiram sobre suas presenças no ato. Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, e Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, disseram ter outros compromissos agendados para o dia 8 de janeiro. Já o tucano gaúcho Eduardo Leite mudou de ideia nesta sexta-feira e confirmou sua presença após reorganizar a sua agenda. Outra tucana, Raquel Lira, governadora de Pernambuco, também garantiu que estará em Brasília. A decisão foi tomada na tarde de hoje. O vereador paulistano Tami Miranda fez uma live na internet com o padre Júlio Lancelotti nesta sexta-feira, após uma polêmica entre os dois sobre a criação de uma CPI na Câmara Municipal que mira o religioso por sua atuação na Cracolândia. O vereador Tami Miranda, do PL, e o padre Júlio Lancelotti apareceram juntos em uma live nas redes sociais após a polêmica da tentativa de criação de uma CPI que mira o religioso na Câmara Municipal de São Paulo. Tami havia assinado o requerimento feito pelo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. Contudo, anunciou que estava retirando o apoio. O documento assinado por Tami e outros vereadores não citava investigações contra o padre, o que foi depois verbalizado por Rubinho Nunes em entrevistas e nas redes sociais. Muito obrigado por esse apoio nesse momento tão difícil. Quando eu assinei a CPI, em nenhum momento foi citado o nome do senhor, como a gente já falou, né? Eu te liguei Sim. E a gente falou pelo WhatsApp. Sim. Em nenhum momento foi citado o nome do senhor. Se tivessem me apresentado uma CPI, vamos investigar o padre Júlio Lancelotti, eu jamais teria assinado, porque o trabalho que o senhor faz e o trabalho que o senhor apresenta é o que eu faço hoje em dia, que é cuidar de gente, cuidar de pessoas. Na transmissão, o vereador aproveitou para pedir que seus seguidores ajudem em uma vaquinha que o padre está fazendo para ampliar os serviços de ajuda à população de rua e ofereceu também ele próprio ajuda financeira. As pessoas que me seguem e que realmente gostam de mim, com certeza vão ajudar o senhor e continuar fazendo esse trabalho tão bonito que o senhor faz. Ao término da transmissão, o padre Júlio agradeceu o apoio. Eu agradeço muito. É muito importante que, mesmo que nos joguem em posições falsas, antagônicas, nós somos capazes de romper essas barreiras. E só na verdade, na simplicidade, na humildade, na coragem afetiva, a gente pode romper essas barreiras que às vezes colocam pedras nos nossos caminhos. A ideia da CPI é apurar a ação de entidades que prestam assistência à população da Cracolândia, como o Padre Júlio como principal alvo. Além do apoio do vereador Tami Miranda, como a gente viu aí, o padre Júlio Lancelotti recebeu manifestações favoráveis ao seu trabalho do presidente Lula, do ministro do STF Alexandre de Moraes e até mesmo do nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Vamos acompanhar. Acontece que depois ele disse o seguinte, não, mas o alvo mesmo da CPI é o padre Júlio Lancelotti. Precisamos investigar, trazer esse homem aqui, eu vou trazer esse homem aqui, esse padre aqui. Acontece que o trabalho do Júlio Lancelotti, há 40 anos, não é dele, é da Arquidiocese de São Paulo. Não é uma ONG, é um trabalho da religião. Como tem protestante, evangélica, espírita, não tem nada a ver com ONG, não recebe dinheiro, nunca recebeu dinheiro da Prefeitura de São Paulo, portanto não há justificativa para ser alvo de uma CPI da Câmara Municipal de São Paulo, que não tem mais nada a fazer. A cidade está esburacada, as calçadas estão arrebentadas.
chove um pouquinho mais e enche várias regiões da cidade, o povo tem que mudar desesperado de casa. Aí o Rubinho Nunes, no ano de 2024, que é o ano eleitoral, que ele vai ser candidato à reeleição na Câmara Municipal de São Paulo, ele sai com uma ideia bolsonarista para atrair os votos radicais existentes em São Paulo. E diz, não, eu vou trazer esse padre aqui, vocês vão ver, eu sou fogo, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá. Sabe, é um negócio extraordinariamente ridículo. Quer dizer, ele errou tudo. O padre Júlio Lancelotti está desempenhando as suas funções há 40 anos, dando comida ao povo, café da manhã. Nunca houve qualquer problema. Esse negócio é da arquidiocese. Se o padre Júlio Lancelotti fizer alguma coisa errada, ele tem que responder por Dino Scherer. A arquidiocese não é para a Câmara Municipal de São Paulo. Ele não tem nada a ver com a Câmara Municipal de São Paulo. Agora eu pergunto, Rubinho Nunes, vereador à Câmara Municipal de São Paulo, quando foi que você e a sua família deram um pão amanhecido e um cobertor velho e rasgado para o morador de rua de São Paulo? O Tribunal Superior Eleitoral pretende discutir uma punição para partido ou candidato que utilizar inteligência artificial de forma fraudulenta para tentar impactar o resultado das eleições municipais de outubro. A ministra Carmen Lúcia será a relatora dessa proposta. Ela afirma que pretende trabalhar em resoluções que vão fixar regras para o pleito e propôs classificar como inteligência artificial na propaganda eleitoral o uso de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons. A proposta também pretende estabelecer que a utilização da ferramenta tem que ser acompanhada de informação explícita e deve ter especificado que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual foi a tecnologia usada. A ideia em análise prevê que o candidato ou partido que descumprir a regra que será fixada pelo TSE poderá ser enquadrado no Código Eleitoral e punido com pena de 2 meses a 1 ano de detenção, além de multa. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já defendeu a cassação e a inelegibilidade de políticos que utilizarem a inteligência artificial de forma fraudulenta nas campanhas. O ministro considera o uso do mecanismo um dos principais desafios a serem enfrentados pela Justiça Eleitoral. A seguir, a Polícia Federal vai apurar a relação entre venda de refinaria na Bahia e joias árabes recebidas por Jair Bolsonaro. Flagrante de confusão em São Paulo. Homem cospe em mulher e é agredido por motoboy após discussão de trânsito. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.